Sabe o que é que atrasa mais uma pessoa? Não é a falta de oportunidade, é a falta de consciência. Enquanto você continuar pensando como todo mundo, fazendo o que todo mundo faz, você vai ter os mesmos resultados de todo mundo, por mais que você queira algo diferente. Toda vez que eu volto pro Brasil, eu sinto quase como se a minha mentalidade retrocedesse, cara. Como se eu voltasse a ser uma versão antiga de quem eu sou. Não que isso aconteça, mas vendo os meus amigos, meus conhecidos em volta de mim fazendo as mesmas coisas anos após anos, me leva a essa conclusão. No Brasil, a gente aprende muito a querer mostrar, a gente quer não correr atrás do sucesso verdadeiro, mas sim aparentar para os outros que a gente tem sucesso, que a gente é bem-sucedido. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através do consumo, através de acumular bens materiais, ou seja, a gente se endivida para comprar um carro que a gente não tem condições de comprar, se endivida para comprar um tênis que a gente não tem condições de comprar, para comprar roupas de marcas caríssimas que a gente no fundo não tem condição de comprar. Só que por a gente viver nessa sociedade, a gente está condicionado a pensar que esses são os sinais de sucesso. São os indicadores que você vai mostrar para alguém que você tem sucesso. E vivendo aqui, cara, na Islândia, trabalhando nesse hotel de luxo, e quando eu falo hotel de luxo, cara, é de multimilionário. As pessoas que frequentam esse hotel, elas têm muito dinheiro. Elas não são só multimilionárias, como são bilionárias. A noite no hotel custa 5.000 euros, a mais barata. E isso aí é por baixo uns 28, 30 mil reais. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque como eu trabalho no setor de housekeeping, né, no setor onde eu arrumo os quartos, onde eu cuido da lavanderia, eu lavo a roupa dessas pessoas. E sabe o que é mais impressionante? É que eu vejo a roupa dessas pessoas multimilionárias que são de marcas normais. São de marcas brancas, digamos assim, que são, por exemplo, C&A, aí no Brasil, Renner, Riachuelo. E eu vejo pessoas fodidas na vida, cara. Fodida no sentido de que eu falo que você não construiu nada ainda, você não tem nada. Usando roupa caríssima, roupa de grife. Isso é mentalidade, é você colocar o seu dinheiro aonde você não precisa. Você colocar o seu dinheiro em um lugar aonde é inútil para você, aonde não vai fazer nenhuma diferença. Eu lembro, por exemplo, quando eu fui para o Brasil esse ano e a gente foi na praia. E quando eu cheguei na praia, a gente não ia ficar muito tempo, a gente ia ficar umas 2 e meia no máximo. E tinha esses dois amigos meus que começaram a procurar para alugar um guarda-sol. Um guarda-sol para alugar na praia em Florianópolis, na temporada, custa de 60 a 70 reais. E eu pensei e falei para eles, falei, poxa, por que vocês vão alugar guarda-sol? O sol nem tá tão forte assim, porque tava meio nublado, não tava um sol forte. E a gente ia ficar pouquíssimo tempo. E eles me ignoraram, sabe? Eles simplesmente foram atrás de alugar o guarda-sol. E o pior, o guarda-sol que custa 60 reais, 70 reais para ser alugado, no mercado, cara, ele custa 80, 90 reais. E os caras foram lá e alugaram o guarda-sol. E o pior é que eles não têm as condições para ficar alugando um guarda-sol. Não é que, porra, o cara não tem 60 reais para alugar um guarda-sol? Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é prioridades. Aonde você vai colocar dinheiro na sua vida? Aonde você vai esbanjar? Porque isso para mim é esbanjar. Eu, que já cheguei a receber 4.200 euros limpos em um mês, que são, sei lá, 30 mil reais no mês, lá, nessa situação eu pensei, pra que eu vou alugar um guarda-sol, cara? Eu valorizo o meu dinheiro, eu não vou jogar esse dinheiro fora alugando um guarda-sol. Sendo que eu vou ficar aqui 2 horas e já vou embora. Ou seja, eu aluguei guarda-sol 2 vezes na praia,
Eu não moro mais em Floripa e ainda assim eu já pensei em ir no mercado e comprar um guarda-sol que custa R$ 80 e assim eu economizaria dinheiro. E foi isso que eu falei pra eles. Eu falei pra eles, porra, vocês moram aqui, cara, por que vocês não compram um guarda-sol? É mais fácil vocês comprar um guarda-sol. Aí eles falaram, um guarda-sol é 100, R$ 120. Aí eu falei, tá, e se você ir na praia 3 vezes, você já gastou mais que isso alugando guarda-sol, cara. Ou seja, uma mentalidade que te atrasa. Isso é literalmente o que nos atrasa. O que nos segura em muitos aspectos da nossa vida e a gente não sabe por quê. E a gente reclama, a gente aponta o dedo para todo mundo e para todas as situações da nossa vida, menos para nós mesmos. Porque é muito mais fácil você apontar o dedo para o erro do que você se olhar no espelho e ver que muitas vezes o erro está em você, é a sua cabeça, a sua mentalidade, é seu jeito de pensar. Eu tenho um monte de conhecido aí no Brasil que ganha 4, 5 mil reais por mês, o que na minha opinião não é um salário ruim, porém tá todo final de semana saindo e bebendo. Os caras vão em balada e pagam R$ 300 em um combo de uísque que no mercado custa 80. E não é você fazer isso uma vez no mês. Os caras muitas vezes fazem todo final de semana. E para mim isso é uma burrice tão grande. É uma falta de percepção de prioridades na vida, que é por isso que você vê que todo mundo tem o mesmo resultado e todo mundo fica na mesma mediocridade, porque você copia o que os outros fazem e a gente é condicionado a fazer isso na sociedade em que a gente vive. E o pior é que, por exemplo, muitos desses meus amigos que ganham 4 ou 5 mil por mês, eles se acham, cara. Eles acham que, sabe, que são super bem sucedidos e torram todo o dinheiro no final de semana. Você pode falar assim pra mim, pô Zé, mas se o cara é feliz assim, pô, deixa. Não, eu deixo. Não é problema meu. Eu não me irrito com isso. Eu me irrito quando esse cara começa a reclamar pra mim da vida. Quando esse cara começa a falar pra mim, Zé, mas quando você foi pra Europa era muito mais fácil. Ou seja, é isso que essa mentalidade tóxica de consumo, essa mentalidade esdrúxula traz. É você diminuir a conquista dos outros. Por exemplo, eu ter saído do Brasil e o que eu escuto muita gente falando pra mim, Zé, há 6 anos atrás, 5 anos atrás, o euro era mais barato, era mais fácil. Negativo, meu amigo. Eu tive as minhas dificuldades e eu tive que ficar meses, anos, sem sair, sem gastar dinheiro, sem pedir delivery, comida em casa. E essas pessoas não querem fazer isso. Essas pessoas querem viver para postar foto no Instagram e mostrar para os outros que elas podem. Porque no Brasil basta isso para você demonstrar ser bem-sucedido, mas isso é muito diferente de você se sentir bem-sucedido e se sentir em paz consigo mesmo. E não viver sempre estressado. Um desses meus amigos que faz isso, que guarda, aliás, que ganha 4, 5 mil reais por mês, ele só fica feliz quando tá bêbado. E quando ele não está bêbado, ele vive estressado. Ele trabalha um dia, basicamente, para pagar a conta no outro. Só que você vai ver, o cara tá gastando um monte de dinheiro em vape, o cara tá gastando um monte de dinheiro em combo de bebida. Outro exemplo, muitas vezes eles ficam nessas baladas, gastam horrores de dinheiro, pagam R$ 300 em um combo que custa 80 e não consegue parar. Se junta em 4 ou 5, divide esse combo em 4 ou 5, compra 2 combos e quando a balada fecha, os caras vão pros clubes noturnos, que é os únicos lugares que continuam abertos e vendendo a bebida. E aí é muito mais caro. E pagam quanto? R$ 600 em um combo de uísque que no mercado é 80, cara. Isso pra mim é de uma burrice e ficam bajulando um ou outro, sabe? Se achando, cara, achando que conseguiu grande coisa.
Aí o cara reclama que não tem um carro mais novo, o cara reclama que o Brasil é difícil, o cara reclama que tudo tem imposto, o cara reclama de tudo, mas não senta a porra da bunda na cadeira, pega um papel e uma caneta e faz as contas do dinheiro que ele tá jogando fora. E para você mudar a sua mentalidade, infelizmente você precisa sofrer, cara. Você precisa comer o pão que o diabo amassou. Ou sair de casa, ir para bem longe e viver sozinho. Não é igual um monte de gente que eu conheço que vive na casa do pai, da mãe ainda, tem 25, 26 anos e a mãe ainda lava as cuecas, faz a comida, lava as roupas, entendeu? Você tem que passar e sentir falta daquilo mais simples, para você começar a ter um senso de autocrítica e pensar que aquilo que você achava que era muito simples, que era muito fácil, que era sua mãe arrumar sua comida, a sua mãe lavar sua roupa, é algo que é muito valorizado e que você deve valorizar, mas é normal, a gente não valoriza isso. Eu não valorizava isso quando eu estava no Brasil e eu passei a valorizar isso depois que eu tive que sair, morar em lugares horríveis no começo da minha jornada na Europa, ter que lavar minha roupa, fazer minha comida, e eu comecei a me dar conta, poxa, o que a minha mãe fazia para mim era muito mais importante e mais carinhoso do que eu imaginava, porque isso não deixa de ser uma forma de cuidado. A pessoa cuidar de você. Então, para você mudar de mentalidade não é uma tarefa fácil. Você tem que realmente ligar o seu senso de autocrítica e estar disposto a abandonar velhos vícios, velhos hábitos e principalmente abrir mão da luxúria, abrir mão do oba-oba e trabalhar em você e se sacrificar durante algum tempo para você ter alguma coisa na sua vida. É o que eu estou fazendo agora. Por exemplo, eu estou aqui isolado do mundo. Vocês já viram em alguns vídeos. O último vídeo meu, por exemplo, eu mostrei que eu levei 40 minutos para ir comprar pão e ovo. É um lugar completamente isolado. Só que eu escolhi fazer isso porque eu pensei, eu preciso me sacrificar. Eu não venho de berço de ouro, então eu vou me sacrificar para conseguir ter alguma coisa na minha vida. Porque eu sei que daqui 5, 6, 7 anos eu vou me agradecer por ter feito isso. Mas eu sei que hoje parece uma eternidade. Eu tô aqui e parece que o tempo não passa, cara. Parece que as coisas não andam. E tudo que eu quero é sair daqui o quanto antes. Então, mudar a sua mentalidade não é uma tarefa fácil. E eu não tô aqui para falar para você que é uma tarefa fácil e que você vai conseguir fazer isso da noite pro dia. Muito pelo contrário, isso vai requerer estudo. Vai requerer que você sente e faça coisas que você não estava acostumado a fazer, tipo pegar um livro e ler. Pegar um caderno e escrever seus pensamentos. Pegar uma caderneta e fazer a conta. Quanto que eu gasto em bobagem que eu posso cortar. E ao invés de gastar esse dinheiro, aplicar em uma ação, aplicar em criptomoeda, guardar esse dinheiro para construir uma casa, qualquer coisa, cara. Fazer um plano de vida. Coloca aí nos comentários se você não vê isso na sua volta. Se você não vê isso no seu círculo de amizade, essa cultura do mostrar que é rico. Se você vem da mesma camada social que eu venho, eu tenho certeza que 70%, 80% ou até mais esmagadora dos brasileiros sabem e vão se identificar com o que eu tô falando agora. E é normal, você quando tá nessa situação, quando você tá inserido nesse contexto, você se sente como se você estivesse desperdiçando a sua vida se você não fazer o que os outros à sua volta estão fazendo. Então isso requer uma mentalidade muito forte sua para você conseguir fazer aquilo que é necessário para você. Que é necessário para você ser melhor. O que eu falo, o que eu trago para vocês aqui nos meus vídeos são coisas que eu vivi. Eu não tiro os meus insights de pegar um livro, ler e escrever um monte de frase. Os meus insights, as minhas ideias,
elas vêm da minha vida, do que eu passei, do que eu vivi e tô vivendo. E por isso eu decidi tentar ajudar as pessoas que passam por isso também. Longe de mim de ser o melhor, de ser um arauto do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, eu tampouco atingi o sucesso que eu quero atingir, mas eu tenho orgulho de mim mesmo, do que eu estou me tornando e do esforço que eu venho fazendo para me tornar alguém melhor. E isso tudo começou quando eu passei a consumir conteúdos bons, vídeos bons. Isso me mudou. Se você se identifica com as coisas que eu falo, se você quer apoiar o canal, eu deixo aqui na descrição do vídeo um link do meu Apoia-se. Se você está disposto a mudar de mentalidade, já mostra isso deixando like nesse vídeo e compartilhando ele com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque você tem que partir de algum lugar, cara. Você tem que sair de algum ponto. Você não pode só ficar consumindo, vendo vídeos de motivação e autoajuda e depois desistir de tudo. Por isso que eu digo, tem gente que acha que está livre, mas só trocou de coleira e continua no mesmo lugar.